Shalom, queridos. Agora nós vamos para o capítulo 21 do segundo livro de Samuel, nosso discipulado de hoje, com esse capítulo 21, que tem o título: Os gibeonitas são vingados. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul, de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Vocês lembram dos gibeonitas? Olha, meus queridos, a gente está aqui estudando para a gente desatar, não é? Não é para ficar passando por cima, não. No mundo, na vida secular, os estudos são sempre recordados. Um doutor não se forma para ficar o tempo todo com aquele conhecimento que ele recebeu lá na faculdade, não. Ele continua estudando, porque ele tem vidas nas mãos dele, um doutor que é responsável, um médico, ele tem vidas nas mãos dele para cuidar da saúde e ele precisa a cada dia se atualizar. Agora imagine nós, filhos de Deus, que temos as vidas eternas, porque o médico ele tem a vida passageira, e mesmo assim ele deve cuidar, porque a vida terrena, esse tempo é limitado, mas é preciso ter responsabilidade com as pessoas. Agora imagine nós que temos o principal propósito de Deus, que é cuidar das vidas, de ganhá-las, consolidá-las, discipulá-las e enviá-las. Como é que a gente vai ficar com conhecimento de um ano que a gente leu a Bíblia, 1189 capítulos lido, que maravilha! 3 capítulos por dia, completei, já cheguei em Apocalipse e pronto, e acabou. É assim, é. Você que pensa. Chegou em Apocalipse, volta novamente para Gênesis. E assim, ano após ano, a gente recordando tudo que tem, que o nosso Deus fala, porque é tudo isso que nós temos que falar à pessoa que a gente ganha para Jesus. Tem que começar a conversa com ela dentro da Bíblia e depois continuar cuidando da pessoa dentro do assunto que Papai do Céu fala. Então, ele não pode ficar esquecido, não. Vamos ficar lembrando aqui, hein? Os gibeonitas, estão lembrando deles? Foi lá no período de Josué, lá no período do Pentateuco, quando Josué uma, fez uma aliança com os gibeonitas, enganado. Lembram? Ele fez uma aliança com os gibeonitas? Olha quanto tempo já se passou, nós já estamos aqui no segundo livro de Samuel. Anos se passaram e agora Deus vai nos falar, está nos falando sobre os gibeonitas. O que aconteceu? Vamos ver? Davi consultou o Senhor porque estava tendo 3 anos de fome e Davi e todo o povo de Deus sabia que quando Deus permitia esse tipo de coisa na vida dos israelitas era porque alguma coisa de errado eles tinham feito. Aí Davi foi e consultou, aí Deus disse, é por causa de Saul, porque Saul não levou em conta a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas e procedeu mal com os gibeonitas. E por isso está tendo uma fome de 3 anos, já 3 anos de fome. Para vocês verem que a aliança não é brincadeira, a aliança foi errada. E não foi porque Josué quis de propósito fazer a aliança errada, não, ele foi enganado. Mas Deus não deixou passar batido, porque Josué podia ter consultado a Deus. Na minha vida, na sua, problemas que a gente fez, que está acontecendo, que foi involuntário, que a gente não desejava fazer aquilo, pensou que era uma coisa, era outra, foi enganado, não tem desculpa não, porque você pensa, não, eu pensei que ele era um filho de Deus, por isso que eu casei com ele. Não, você não tem que pensar que ele é filho de Deus, você tem que consultar a Deus quem é a pessoa que Deus tem para a sua vida. E quando Deus confirmar, é essa pessoa que você faz aliança, que você se casa, ou qualquer outra aliança que tem que se fazer, é consultando a Deus. Então, Josué não passou por inocente pelo fato de que ele não consultou a Deus, mesmo tendo sido enganado, mas não devia. Ele tem um Deus que sabe todas as coisas e que não deixa nada oculto aos seus filhos que perguntam a ele
o que é que quer fazer e ele vai dizer como é que são as coisas. E aqui nós estamos vendo. Então o rei chamou os gibeonitas, o rei Davi chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos os gibeonitas não eram filhos dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, mas dos restos dos amorreus. Eles não eram filhos de Israel, ele era dos restos dos amorreus, do povo gentil, do povo que não era da nação israelita. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Lembram? Aqui Deus está lembrando para eles. Davi também está aqui perguntando a Deus e está ouvindo. Que Josué tinha prometido poupá-lo, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Saul se meteu, se fez de tolo, como que não soubesse nada da aliança, e talvez nem soubesse mesmo, mas tinha que consultar. Tudo tem que ser consultado a Deus. Os filhos de Deus não podem fazer as coisas sem consultar a Deus. E aí pegou, quebrou a aliança. Saul, né? Davi perguntou aos gibeonitas e eles disseram: o que vocês querem que eu faça com vocês? Davi perguntou aos gibeonitas. E que resgate, e que resgate lhes, e que resgate lhes darei, para que abençoe a herança do Senhor. Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fosse exterminados, sem que pudesse substituir dentro das fronteiras de Israel, subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Também os gibeonitas jogaram duro, né? Não quero ouro nem nada, eu quero é matar. Brincadeira, o negócio aqui é sério. Mas era assim, na antiga aliança, era olho por olho, dente por dente. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, e tinha tido, filho de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai. Viu como a Bíblia é maravilhosa, ela dá detalhes. Vai falar de um nome, vai dizer quem é as pessoas que descendem ou que ascendem naquela pessoa. É Deus. Deus é perfeito. Aguente firme, ele nos chamou para a perfeição. Então, leiamos e ainda demos graças ao nosso Deus, porque ele é santo, 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 é perfeito. Por isso que você fica achando a Bíblia enfadonho, né? Porque Deus explica tudo. Quem é fulano, é filho de quem, qual é o filho de fulano, é assim que Deus faz. Então Davi separa as pessoas, como foi pedido pelos gibeonitas, que a vingança que ele queria, que entregasse para eles destruírem, para se vingar as pessoas que eles determinaram, e assim Davi está fazendo. Davi entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor. Entregou o que os gibeonitas queriam, as pessoas, o número que eles pediram, para serem mortos diante do Senhor.
Era justiça, entendeu? Era assim, olho por olho, dente por dente. Fez o mal, recebeu o mal. Mas agora você sabe que o Senhor Deus deixou para nós: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora é diferente. Jesus chegou, pagou o preço na cruz e nós devemos fazer o que ele nos manda. Ele diz que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. E o que ele manda agora não é olho por olho, dente por dente, como era na primeira aliança. Agora é perdoar 70 vezes 7. Aguente firme. Ele pagou o preço para pedir isso para nós. Ele pede porque pode. Ele nos entregou o Espírito Santo. Então você pode perdoar 70 vezes 7. Eu, você, nós. Então nós estamos vendo aqui, né, a situação, dente por dente, olho por olho. E aí vamos ver. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e se estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até o cair da água do céu, sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu aproximarem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram Davi o que Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado ao dia em que mataram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela. No túmulo de Quis, seu pai, fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Aí Davi fez uma restituição total para parar de haver fome em Israel. Já havia esse tempo de fome por causa do que Israel estava fazendo com os gibeonitas, e aí Davi já resolveu tudo. Assim vai Saul também, sendo injustiçado, sepultado no lugar que deveria sepultar, tudo resolvido. E assim nós vamos continuando com o capítulo 21, que fala dos gigantes mortos pelos homens de Davi. Gigantes. Havia gigantes na terra, viu, gente? De novo, os filhos, isso você sabe desde lá do início, né? Já estudou Gênesis e viu, né? Falando de gigantes. A pessoa, mas havia gigante, havia sim. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbenob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. O povo de Davi eram fiéis, viu? Aqui, Davi estava cansado. E o gigante Isbenob, lembra que Davi matou um gigante? Lembra que Davi matou Golias? Ainda é dessa rixa toda. E eles estavam esperando a oportunidade. A turma de gigante não acabou, não. Ainda tinha gigante. E aí, Davi matou Golias. Eles gravaram isso, os gigantes da terra, que havia na terra. E aí, quando encontrou a chance, que Davi não era fácil,
Era duro na queda, era prudente, consultava tudo a Deus. Muito difícil para alguém pegar Davi. Mas aí Davi estava cansado, a idade já está chegando. É por isso que os seus companheiros fiéis disseram que ele nunca mais ia ficar assim, acompanhando eles, porque já estava na hora de dar uma descansadinha, ter mais um conforto. Agora era a hora dele ficar no terraço, claro, com a mulher, né? Naquele tempo que ele estava pronto para a guerra, jovem ainda, e foi para o terraço para pecar com a Betseba. Porque estava dando chance para o diabo, mas agora não, agora tem tempo para tudo, agora estava na hora de dar uma paradinha, porque por pouco ele não morreu. É claro que foi Deus que deu o livramento, né? Porque o gigante esperava uma oportunidade. Chegou o dia, Davi cansado, ao pé do monte, aí ele vem de lá para pegar Davi, mas aí Abissai vem na frente e toma a frente dele e mata o gigante. Tanto Davi como seus homens eram valentes. Veja que Abissai também não deu moleza, matou o gigante. Nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha. Ele falou por isso, porque estava assim, se expondo, já não estava aguentando, ali ele estava cansado, por isso que o gigante foi para pegar. Depois disso, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Sempre eram os filisteus que tinham os gigantes, viu? Estão lembrando, né? O primeiro Golias foi dos filisteus também. Esse Isbinob também dos filisteus. Aí teve outra batalha com os Atita, matou Saf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobi outra batalha. Aqui foi tudo matança de gigante, né? Tinha muito gigante. E Davi, com seus homens valentes, destruíram esses gigantes. É o capítulo 21. Então, Davi era um matador de gigante. E assim como todo filho de Deus é matador de gigante. Gigantes caem por terra. Venha qual for o problema, gigantesco ou não, nós sabemos que se consultarmos a Deus, Ele nos dá direção e seremos vitoriosos em tudo. Bem, aqui estamos com o capítulo 21 encerrado e com uma boa lição, né? Nós precisamos ser pessoas, ou seja, filhos de Deus, que não se esqueça que Jesus pagou o preço para termos dentro de nós o Deus vivo, o Espírito Santo, e não tem nenhum motivo para fazermos alguma coisa sem consultá-lo. A razão de que muitos filhos de Deus estão envergonhando o nome do Senhor Jesus é porque esqueceram que Jesus capacitou para que eles saibam tudo quanto vão fazer. Nós podemos saber tudo o que vamos fazer para termos êxito se a gente não se esquecer do Espírito Santo. Entendeu? Os fracassos do povo de Deus, porque esquece. Entra, inclusive, com o Espírito Santo em lugares que ele jamais iria se você não fosse tão ousado, tão indiferente à presença dele. Se consultasse, ele dizia: não vai por aqui. Não é por aqui. Não vai. Nós sabemos que há pessoas que, mesmo o Espírito Santo não liga que o Espírito Santo oriente, e quando alguém é usado pelo Espírito Santo para dizer não faça isso, também não aceita. Quer viver sua própria cabecinha. Acha uma coisa terrível ser orientado por uma pessoa que está com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Não acredita. Na verdade, são filhos de Deus, né? E só Deus tem filhos de um nível desse, porque Deus é misericordioso, são escolhidos por Deus, mas que tem que apanha muito na terra, porque não ouve. Ele veio para ensinar, o Espírito Santo veio para ensinar. Às vezes ele está lhe ensinando, você não está ouvindo, ele vai pega uma pessoa para trazer e diz assim: agora vamos lá, eu vou usar você para meu filho entender o que ele tem que fazer na vida, a direção que eu estou dando para abrir essa empresa, como é que eu estou dizendo, para esse casamento, como é que eu estou dizendo, para essa educação dos filhos, como é que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo que nós vamos prosperar muitíssimo, porque estamos com a palavra, o Espírito Santo trabalha em cima da palavra. Vamos ficar atentos, que ele vai nos orientar em tudo. Na orientação da educação dos filhos, na orientação da convivência de cônjuges, saber que quem encontra um cônjuge
encontram a bênção do Senhor. Isso é uma coisa que todos nós temos que saber, que o Espírito Santo vai sempre falar dentro da palavra. Em Provérbios 18:22 diz que quem encontra um cônjuge, quer dizer, um marido, uma esposa, encontra a benevolência da parte do Senhor. Então, você tem que estar atento. O Espírito Santo está lhe mostrando, dentro da palavra, como é que vai ser você com sua esposa, o valor que deve dar ao seu cônjuge, seja o marido tem um valor para a esposa para o marido, a maneira de tratar os filhos, como é que deve ser, ensinando a palavra, é claro. Então, a maneira dos filhos de não provocar a ira dos filhos é para ensinar, mas lembrar que os filhos também merecem respeito. Não provocar a ira dos filhos, ensinar uma coisa e viver outra, que é o mal das famílias. Então a gente só vai prosperar, queridos. Só tem prosperidade porque só aqueles que quiserem realmente envergonhar o nome de Jesus é que pode sair dessa palavra aqui. E ficando na palavra, o Espírito Santo se alegra e vai lhe conduzir o tempo todo. E nós teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Capítulo 22, encerramos o 21, e o 22 é o Cântico de Davi, que vocês podem fazer uma canção, aproveitar o discipulado aí, cheio de pessoas, cheio de dons, e pedir ao Senhor uma melodia para esse Cântico de Davi. Aquele que aprontar esse Cântico de Davi é bem-aventurado mesmo, né? Porque é um cântico grande, capítulo 22, pode dividir, né? Para 2, 3 cânticos entre os discípulos. Jogral, aqui também cabe um jogral muito bom. Eu espero que vocês aproveitem bem o capítulo 22, valorize a palavra de Deus. Deus usou homens cheios do Espírito dele para escrevê-la, e não é para desperdiçar nem sequer uma vírgula. Então, eu não posso fazer aqui, por causa do vídeo, que não pode ter grande duração, mas vocês podem fazer um lindo jogral, uma linda poesia, recitarem. Não se esqueça que no primeiro sábado de cada mês, vocês vão apresentar o que vocês foram orientados pelo Espírito de Deus, jograis, poesias, tudo com a palavra de Deus. Cânticos com a palavra de Deus, ministrações. Todo discipulado passa por estágio. O estágio é no primeiro sábado de cada mês. Primeiro sábado de cada mês é a imersão. A imersão não é outra coisa que imergidos na palavra. Lá é o lugar certo para vocês apresentarem os resultados do aprendizado em cada discipulado. Então, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.